Boa noite, meus amigos, minhas amigas servidoras do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, Ministério Público, Defensoria Pública. Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês nessa noite de terça-feira para apresentar essa live muito especial, muito importante para todos nós servidores, um tema que está relacionado à saúde do servidor, que é prioridade em nossas vidas. Quero chamar a Érica Fantin, corretora de seguros, Quântica, corretora, uma profissional que está nos ajudando muito nesse processo de plano funeral, de assistência funeral, que a gente vai estar explicando. Boa noite, Érica. Quero convidar o nosso amigo, companheiro, parceiro, doutor José Gomes Bandeira Filho. Doutor Bandeira. Boa noite, Bruno. Boa noite, Érica. Um grande amigo nosso, vai estar nos ajudando, contribuindo bastante com a sua vasta experiência na área jurídica. Chamar o nosso amigo Dídimo Xavier. Um abraço, Dídimo. Nosso amigo servidor. Um abraço, boa noite a todos. Um prazer tê-lo aqui. Quero chamar a Marinalda Lopes, servidora também do Poder Judiciário, aqui da comarca de Porto Velho. Boa noite Marinalda, a todos, é um grande prazer. Aqui. Obrigado a todos por ter aceitado o nosso convite. Todos vocês vão nos ajudar, vão colaborar, para a gente poder entender melhor esse tema, que faz parte do cotidiano do servidor. Acho que alguém está com o microfone ligado. Faz parte do cotidiano do servidor. Muitos colegas já possuem o plano funeral, mas coletivamente a gente precisava avançar nessa pauta, né? A Allianz é a maior seguradora do mundo e a gente vai estar apresentando aqui os benefícios desse importante plano com a assessoria da Érica, que é corretora da Quântica e representante da Allianz, aqui no estado de Rondônia. Pessoal, eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Aí. O microfone de alguém está ligado, por isso que está chiando. Então, nós vamos começar. Fabiano já pode... Quero agradecer mais uma vez vocês pela presença, nossos amigos que estão nos assistindo. Não tenho dúvida que essa live vai ser muito produtiva e enriquecedora para todos nós. Fabiano, se puder já disponibilizar a live. O PowerPoint, perdão. E aí, Érica, nós vamos comentando junto, tá? Para se acontecer de sair alguma coisa do contexto, aí vocês vão abordando. Vamos lá, Fabiano. Informações da empresa. A Allianz Seguro, como eu disse, é a maior seguradora do mundo, tem o maior capital ativo, ela é líder na Europa há muitos anos, nesse tema de seguro de vida, plano funeral. No Brasil, ela tem sede em São Paulo, aqui em Porto Velho está representado pela Érica, né, que está fazendo um grande trabalho, não só com a Sejus, mas com outras entidades também, representativas de classe, possui mais de 85 milhões de clientes em 70 países. Então, nós não estamos oferecendo para o nosso servidor qualquer produto. É um produto de qualidade e, conforme vocês vão poder analisar durante essa live, é um produto que vai proteger a nossa família. E mais adiante, você que está entrando agora na live, nós vamos fazer também comentários sobre o novo auxílio saúde do Poder Judiciário. Vamos lá, Fabiano? O objetivo do plano é a proteção e assistência para a família. Você consegue proteger a sua família nesse momento importante, momento de dor, onde você está desestabilizado emocionalmente, não é só o dinheiro, é a questão emocional também, que o plano vai poder te ajudar, dando assistência. Vamos lá, Fabiano? O pessoal confunde muito auxílio funerário com plano funerário. E aí nós trouxemos esse slide aqui para não ter dúvidas, porque o auxílio funeral, ele só cobre as despesas da funerária. E o plano funerário, ele vai muito além das despesas, ele vai na assistência administrativa, ele resolve as burocracias para o servidor não ter nenhum tipo de preocupação. Ele agiliza a vida do servidor, então o plano é mais amplo. E a gente vê muito no mercado hoje panfletos, divulgação de auxílio funerário por R$15. Mas ele cobre o quê? Tem que analisar isso.
ele só cobre as despesas da funerária, ele não cobre o traslado, ele não presta assistência administrativa, e a Allianz presta. Vamos lá, Fabiana? Bruno. Quer comentar? Eu gostaria, porque eu considero essa parte mais importante, né? Que é realmente foi excelente a divisão que você fez entre o auxílio funerário e o plano de assistência, porque o conforto que é no momento de maior dor das nossas vidas, né? Temos alguém para cuidar para nós, para tomar as providências, aquelas providências difíceis, que são práticas, né, mas precisam ser tomadas no momento de muita dor para nós, é o que torna tão especial a assistência, que a gente agora vai conversar um pouco com vocês. Então, todos os que já usamos sabemos da diferença que isso faz, viu, gente? Vamos lá, Fabiano. Essa parte aqui, doutor Bandeira, é que o povo mais gosta, viu? Falou na parte financeira, quem está assistindo a live agora vai regalar os 2 olhos. O valor, gente, não é impedimento, pelo contrário, é super acessível, está R$ 96,04. Esse valor é anual, não é mensal, né? Vamos arredondar aqui, R$ 96 por ano, e inclui todo o núcleo familiar. E esse valor ainda pode ser parcelado em 4 vezes. Quer comentar, Érica, alguma coisa? Não, é isso mesmo, parece inacreditável, né? A gente vai ver quem é o núcleo familiar, a gente vai ver que abraça aí muita gente, e é isso aí mesmo. R$ 96,04 anuais, podendo ser parcelados ainda em 4 vezes sem juros. E só para deixar bem claro que esse valor é pela Sejus, tá, gente? Porque senão vai ter gente amanhã indo lá atrás da Érica, contratando o plano, porque o preço é muito bom. Importante, mas não é. Importante, lembrança, obrigada. É porque a Sejus está fazendo essa parceria. Vamos lá, Fabiano? Gente, apresentar para quem não conhece, o Fabiano, nosso operador, está nos ajudando aí na live. A forma de pagamento é direto para a seguradora, deixar bem claro que a Sejus não ganha nenhuma balinha, nada com esse plano. É o servidor que ganha, esse dinheiro é depositado direto na conta, através de boleto ou débito. Vamos lá, Fabiano? Núcleo familiar. Eu vou apresentar, aí a Érica vai querer aproveitar e já faz uma complementação. O núcleo familiar, essa parte é importante para saber quem que pode usufruir do plano e quem que não pode. Então, tem que ter o titular, no caso nós, servidores, associados da Sejus. Aí entra o cônjuge, se não for casado, for convivente, união estável, aí tem que puxar lá na declaração do imposto de renda, para ver se ela consta como dependente. Então, mesmo não sendo casada, a convivente entra. Vem os filhos até 24 anos, se estiver fazendo faculdade ou curso técnico, tá? Se não estiver estudando, é até 18 anos. Vem os pais do titular, até 70, né, Érica? Os pais, mãe e pai até 70 anos. Isso, mãe e pai, sogro e sogra. Na verdade, esse limite de 70 anos é a idade de corte para a entrada no plano, né, Bruno? E isso inclui, inclusive, o titular. Digamos que nós estivéssemos falando de um titular já com 70 anos, essa idade de corte seria, ele também estaria dentro dela, né? É uma idade de corte geral que nós temos. Não quer dizer, obviamente, que uma vez que o cliente entra, ele não sai mais porque superou a idade. É somente para a entrada no produto é que existe esse limite de 70 anos. Tá. Filhos portadores de deficiência é vitalício, não tem idade, né? Tá certo essa parte? Está perfeito. Aí essa parte, cadê? Falta mais uma aqui. Sogro e sogra do titular. Até 70? Até 70 anos também. Eu queria só fazer um adendo com relação ao estudando, gente, cursando curso técnico superior ou faculdade, né, não pode ser qualquer estudo, e a idade que o Bruno falou, até 18 anos para os que não estão cursando, na verdade até 21, tá, Bruno? A gente consegue incluir até 21 anos de idade. E aí, ou até 24, se cursando faculdade ou curso técnico superior, ok? E o companheiro...
Desculpa, Bruno. Não, se não estiver estudando, eu anotei aqui. A gente vai fazer Isso, para fazer a correção. correção. Isso, é um 21 pouco anos. maior a idade, 21. E o companheiro serve a união estável, né, feita em cartório, através de escritura pública, a declaração no imposto de renda, as informações do imposto de renda e também as informações junto ao INSS. São os três instrumentos comprobatórios de união estável que nós aceitamos. Então tá, esse aí é o núcleo familiar, tá, gente? Vocês viram que não entra primo, não entra tio, não entra cunhado, tá? Vamos lá, Fabiano. Os agregados e tutelados, eu falei, não entram, né? Enteados, menores tutelados. Pode passar isso aí, Fabiano. Minha mãe tem 72 anos, e agora? Pois é, ela já não entra mais ali como dependente do servidor, mas para esse caso, dá para fazer um contrato exclusivo só para ela, né? Isso, a gente vai ter solução para pessoas que tenham até 75 anos de idade, nós conseguimos. Acima disso, aí nós já não temos mais, a não ser que a gente faça um estudo daí de uma classe, né, de um número maior de pessoas, e é possível que talvez a gente aceite uma condição mais especial, mas, de regra, nós não temos mais aceitação para pessoas acima de 75 anos. Oh, no particular, né? Ó, eu já recebi uma mensagem aqui no Zap, viu, Didi? Muito bom, pode colocar a sogra e os sogros. Olha só. Vamos lá, Fabiano. É a cobertura. Na hora de contratar o plano, é fundamental que nós, consumidores, a gente saiba o que a gente está pagando. Nesse plano da Allianz, auxílio de assistência funeral, ele cobre o traslado sem limite de quilometragem, não é quem mora fora, é o servidor ou a família que está viajando a passeio e falece fora do Brasil ou fora de Rondônia, o plano traz, né, sem limite de quilometragem, despesas funerárias, locação do jazigo por 3 anos. Érica. Perfeito, é algo muito importante e interessante nesse plano, é o não limite de quilometragem, né, gente, mais para frente lá o Bruno vai falar um pouco sobre a questão internacional, quando a gente diz não limite de quilometragem, é não limite de quilometragem mesmo. Então, se houver um óbito de um cliente nosso que esteja, inclusive no exterior, em qualquer país, nós fazemos o traslado do corpo sem custo algum para a família, né, e fazemos a cerimônia no local de domicílio do segurado, né. Nessa questão do traslado, a gente sempre deixa claro, é importante a gente deixar claro aquilo que a gente não cobre, né. Às vezes, a família está aqui em Porto Velho, o cliente reside aqui, o titular ou o dependente reside aqui em Porto Velho, mas a família é do Sul, ou é do Nordeste, e resolve, decide, acha bom que, né, levar para que seja feita a cerimônia em outro local, né, em outro estado. Nós não fazemos esse traslado. O traslado é quando a pessoa falece fora do seu domicílio de residência. E aí, nesse momento, a gente não olha quilometragem, é livre de quilometragem, né, nós não fazemos conta de quilômetros, né, e fazemos o que a gente precisa fazer, que é fazer o traslado do corpo. Isso é bem importante, que a maioria dos seguros tem sim limite, né, a maioria dos planos que são feitos tem limites, e limites muito pequenos, de 200 quilômetros, 300 quilômetros, e a gente sabe que isso realmente não funciona, é muito limitado, extremamente. E com relação ao jazigo, que Bruno estava falando, se a família já tem o jazigo, que é aquele local, né, para os que não sabem, é onde vai ser feito o depósito, né, do corpo, o enterro, o terreno em si, se a família já tem o jazigo, nós tomamos todas as providências para que o corpo seja posto lá no jazigo familiar. Mas quando a família não tem jazigo, nós locamos, e aí a escolha de onde será feito o enterro é nossa, a família não tem o direito a fazer a escolha, mas nós locamos um jazigo e pagamos por 3 anos o aluguel desse jazigo. Esses 3 anos nós entendemos que é o tempo suficiente para que a família tome as providências, né, adquira um jazigo próprio, né, enfim, se corrija, organize isso, né, organize essa questão de não ter o jazigo próprio familiar.
E por 3 anos a gente arca com aluguel, até 3 anos. Quero agradecer os colegas que estão acessando a nossa live aqui agora, o Ronaldo, um abraço, Idalina, Dona Genilda, um prazer tê-los aqui conosco. Estamos apresentando, para quem está entrando agora, o Plano de Assistência Funeral da Allianz, em parceria com a Sejus. Estamos com a Érica Fantin, que é a corretora de seguros da Quântica Corretora. Estamos com o nosso ilustre amigo, doutor José Bandeira, que vai nos abrilhantar essa noite com seu vasto conhecimento na área jurídica. Estamos com o nosso amigo, companheiro Dídimo Xavier, prazer tê-lo aqui, a Marinalda, nossa amiga também da comarca de Porto Velho. Vamos lá, Fabiano. A coroa de flores é a cremação. Aí começa a entrar as dúvidas agora, Érica, quanto ao procedimento, né? A gente falou que o plano cobre todas as despesas. Quais são essas despesas? É o traslado, despesas funerárias, e a questão da cerimônia. Como é que fica? Microfone. Desculpa, Aí. gente, falei quase nada. Eu fiz aqui uma lista bem rápida dos itens cobertos, mas assim, não quero cansar vocês, até porque o objetivo não é esse, né? Amanhã todos poderão nos procurar e tirar suas dúvidas pessoalmente, mas todo o que envolve uma cerimônia fúnebre está coberto pelo seguro, ok? O que vai acontecer, por exemplo, olha só, com relação à coroa de flores que você colocou aí, Bruno, você colocou a coroa de flores, sim. São 2 coroas de flores e 2 arranjos de flores, ok? Aí, digamos que a família queira uma terceira coroa de flores, um terceiro arranjo. Esse terceiro arranjo, ele não vai estar coberto pelo seguro, vai ter que sair, né, do bolso desse familiar. Mas o fundamental, o essencial, né, tudo o que necessita nesse momento, né, do início, né, dos cuidados com o corpo, até o cortejo, enfim, tudo isso está amparado pelo seguro, gente. Então, são todas as assessorias para as formalidades administrativas, a documentação, a higienização do corpo, a locação, né, das salas velatórias, os jogos de paramentos, o sepultamento em si, né, o traslado do corpo que a gente falou lá atrás, que aqui a gente não tem limite de quilometragem, né, coroa de flores, existe a cremação sim, tá, Bruno? Nós temos a cremação. Sim, nós temos cremação. O que acontece, gente? A cremação, ela existe, mas ela não é feita aqui no nosso município, né? Então, nós não, se morre um segurado nosso, falece um segurado nosso, que é residente em Porto Velho e tinha, né, a intenção, o desejo de ser cremado, em Porto Velho não existe o serviço da cremação ainda. Então, a família teria que arcar com os custos da remoção do corpo para o local mais próximo, onde tivesse o serviço de cremação, onde nós nos responsabilizaríamos em fazer. Mas existe sim a cremação. O problema é que Porto Velho, Rondônia, ainda não tem o serviço. Mas se acontece, por exemplo, um óbito lá em São Paulo, de um segurado nosso, que desejava ser cremado, pode resolver a questão lá mesmo, né, e fazer a cremação sem nenhum problema. Tá bom. Então, vamos lá, Fabiano. Conforme as dúvidas vão surgindo, gente, a gente vai colocando aqui na live, viu? E vamos entrando no entendimento. O traslado. O traslado é uma parte importante do plano, né, porque ele traz o corpo do falecido da cidade onde ele estiver, sem limite de quilometragem, só que aí ele não pode estar residindo no local, né? Eu moro em São Paulo, mas agora, porque eu tenho um plano, eu quero ser enterrado em Salvador. Não, se você faleceu no seu domicílio, não haverá traslado, não há que se falar em traslado se houve o óbito no próprio local de domicílio do segurado, ok? O que é possível fazer? A gente falece, vamos numa situação hipotética, falece um cliente em São Paulo, e de São Paulo a Porto Velho seriam 3.500 quilômetros, digamos. Mas a família resolve que esse corpo vai para, vamos lá, sei lá, Salvador,
ok? Por algum motivo, certo? De São Paulo a Porto Velho seriam 3.500 quilômetros. Esse é o direito dessa família em trasladar esse corpo por até 3.500 quilômetros. Se o destino que ela escolheu para traslado é Salvador e dá menos ou igual a 3.500 quilômetros, tudo bem, ela poderá fazer esse traslado. Se der mais do que os 3.500 quilômetros, a família vai ter que arcar com o pagamento dessa diferença, né? Tá, gente? Eu não sei se eu falei, se foi truncada essa informação que eu passei, Bruno, mas é muito importante. É bom deixar claro, porque no momento que um parente nosso falece, dá um branco, aí a pessoa talvez possa esquecer dessa parte que é importante. Tem o traslado, mas vocês falaram, o traslado não tem limite de quilometragem. Sim, mas a pessoa não pode estar residindo no local. Ela estava fora da residência dela, a passeio, a viagem, aconteceu esse inconveniente, aconteceu esse incidente, então o traslado é trazer de volta. Não é escolha de um local, porque eu não gosto de Rondônia, eu quero ir para outro estado. Isso não é o traslado pelo plano. Perfeito, é isso mesmo, Bruno, perfeito. Vamos lá, Fabiano. Importante, o plano, ele cobre o jazigo. Então, nosso usuário não vai ter dor de cabeça nenhuma. Faleceu, ele aciona o plano, tem o 0800, se for madrugada, final de semana, o plano vai tomar todas as providências. Para dizer que o servidor não faz nada, ele corre atrás do atestado médico. No hospital, onde tiver falecido, ele vai conseguir o atestado médico para liberar o corpo. Para não dizer que o servidor não vai fazer nada, ele vai correr atrás dessa documentação lá, que é o atestado médico. E aí a seguradora já vai tomar todas as providências. Só que o cemitério, que a Érica falou, são 3 anos de aluguel. É a seguradora que paga. Mas qual é esse cemitério? Então, fica a critério, livre escolha. Dá-se calma que não é o cemitério municipal, que a Allianz está atualmente. É outro, né, Érica? Não, pode ser inclusive o municipal, tá? É a livre escolha da companhia seguradora. Aqui nós temos hoje, acho que o Cemitério dos Inocentes é só para as famílias que já têm jazigo lá, né? Porque não tem mais capacidade de receber. E temos o Santo Antônio, o Jardim da Saudade e o Recanto da Paz. Então, quando a seguradora diz que é livre escolha dela, é livre escolha dela mesmo. Tá, gente? A gente não tem como interferir nisso de forma alguma. A família, no momento que os procedimentos estão sendo realizados, a seguradora informa, por exemplo, que vai ser lá no Santo Antônio e a família não fica à vontade com isso e deseja providenciar o jazigo por sua conta, ela tem essa liberdade e a seguradora vai se reposicionar nesse sentido, mas quando a gente fala da alocação do jazigo na livre escolha da companhia, é realmente, inclusive, podendo ser o Santo Antônio, Bruno. Tá, mas aí a companhia hoje está trabalhando com algum cemitério específico? Então, nós não temos, eu aquele dia comentei com você qual é a nossa única, né, funerária credenciada nesse momento, é com certeza uma das melhores, se não a melhor aqui em Rondônia, mas nós não temos, a seguradora, ela não informa quem são seus parceiros, são sempre os melhores parceiros dentro de um estado, dentro de uma região, até porque, como o Bruno apresentou no começo, é o maior grupo segurador do mundo, existe há mais de 130 anos e tem mais de 85 milhões de clientes, né, e eles não chegaram a ser esse tamanho todo sem uma excelente prestação de serviços, né, o que nós temos de avaliação da Allianz. Mas a gente não tem como dizer, porque se eu digo assim para vocês hoje, ó lá, é o tal, fulano de tal, pode ser que isso crie um vínculo, e daqui a 3, 4, 5 meses, isso pode não estar mais. Nós sempre gostamos de trabalhar... Pode ser o Santo Antônio, como pode ser o Jardim da Saudade. Perfeito, exatamente. É isso aí. Então, a alocação do jazigo será mantido pela seguradora por 3 anos, as despesas funerárias independem da causa da morte, indenização em espécie de até R$5.000 para os casos de morte por invalidez permanente, total ou parcial do titular. Então, se o titular vier a falecer por acidente de trânsito,
além de cobrir todas as despesas, ainda recebe R$ 5.000, é isso? Perfeitamente isso. O acidente não precisa ser necessariamente de trânsito, basta que seja uma morte acidental ou uma invalidez por acidente. Então, isso serve, inclusive, a gente tropeçar e cair da altura do próprio corpo, e sofrer um dano à nossa saúde ou ainda um óbito, né? A seguradora, ela vai indenizar, ela entende isso como uma invalidez ou morte por acidente. E é importante ressaltar aqui, porque como a gente falou lá de um grupo bem grande de pessoas que estão cobertas, né, sogro, sogra, pai, mãe, filhos, né, com idade até 24 anos, enfim. Essa cobertura em específico que o Bruno falou, ela é exclusivamente para o titular da apólice. Então, nenhum outro membro da família tem, somente o titular da apólice é quem tem, que é o associado à Sejus. Vamos lá, Fabiano. Vigência e reajuste. O contrato é de 12 meses, o servidor vai pagar R$ 96,04 e o contrato vale por 12 meses, tá, gente? Não tem reajuste abusivo igual o plano de saúde, não tem reajuste por faixa etária, é uma vez só no ano que paga, inclui toda a família, e caso o servidor queira renovar, vai ser aplicado só a inflação, que é o IPCA. E aí eu gostaria de passar a palavra agora para o doutor Bandeira, Dídimo e a Marinaldo, para eles comentarem um pouco, porque senão fica só nós dois, né, Érica, falando. Claro. Doutor Bandeira. Microfone. Eu estou dizendo que vocês são mais inteligentes, a gente tem que ficar ouvindo as pessoas inteligentes, né? O melhor presidente da Associação do Estado de Rondônia que vai ser, pode ter certeza disso, e a melhor vendedora de plano, pronto, o que é que a gente vai comentar mais, né? Gente, mas o interessante é a gente fazer um comentário a respeito dessa, digamos assim, desse convênio que está sendo feito, é a perspectiva que se abre para o servidor. Isso é só a ponta do iceberg de um protagonismo novo dessa associação, que se apresenta trazendo um benefício real, concreto, exequível, com um valor, né, acessível para o servidor. Isso que é interessante, isso que tem que ser ressaltado. Por quê? Porque essa busca de benefício que seja execuível num momento em que nós vivemos de pandemia, como você falou, que a busca dessa proteção não é só com relação a uma questão de valores, de dinheiro, mas também de sentimento, né? De preocupação, de resguardo de valores. Por quê? Porque no momento de dor, todo mundo fica numa situação desesperadora, né? Assim, às vezes a gente tem visto isso, porque agora nessa pandemia eu fui várias vezes em funerária, atrás de preço melhor, discutir, por quê? Porque às vezes um amigo faleceu e a família estava numa situação difícil, que assim, o familiar não tem condição, então tem que ir uma pessoa, né, que esteja um pouquinho afastada daquela questão emocional daquele momento, para poder tentar barganhar um valor que não onere muito a família, porque aquela perda já é grande. E aí vem os aproveitadores de plantão, porque a gente sabe que, infelizmente, nesse momento, tem vários, né, que se aproveitam das famílias. É preciso que a gente crie essa cultura. Isso é importante ressaltar, Bruno, e a associação está fazendo isso. Então, quando eu falo nessa ponta do iceberg, essa cultura, porque muitas vezes ninguém quer falar em morte. Ah, eu quero falar em morte, ninguém quer falar. Mas é uma coisa importante, porque também é um processo natural da vida que vai acontecer comigo, com os outros, com qualquer um. E na maioria das vezes a gente não está preparado e fica numa situação difícil, desesperadora, né? Então, essa cultura de se preparar para o imprevisto, né, é muito importante. Então, tem que se ressaltar, digamos, esse seu protagonismo, esse seu ativismo de buscar esse benefício, né, junto com as instituições do qual a Érica representa, e vocês, a Marinalda e o Lídio, que estão também de mão dada na busca concreta desses objetivos para o servidor, é muito, muito interessante, tem que ser ressaltada. É isso, Bruno? Hein, doutor Bandeira? É um momento, talvez a pessoa possa pensar assim, mas é um tema chato, é um tema necessário, porque muitas pessoas ficam endividadas,
as despesas não são, as despesas com funerárias são despesas pesadas, e quando você menos espera, você é surpreendido com uma notícia de um ente querido seu de faleceu. Quem é que tem 5 mil reais, 15 mil reais para tirar assim, do nada, da noite para o dia? verdade. Então, esse plano, ele visa justamente o quê? Prevenção. Não é verdade. A gente tem visto, nessa pandemia, né, eu vi situação de juiz, de desembargador, de promotor, fazer vaquinha Fazendo para vaquinha, né? juntar dinheiro, entendeu? Para tratamento, para isso, para aquilo. Então, quer dizer, os caras que estão no nível financeiro deles, eles fazem essa vaquinha, imagine nós que somos pobres mortais. Então, é preciso que o servidor crie essa cultura. Eu estou falando cultura porque tem que ser incorporada no sentido de que a gente é um processo natural que vai acontecer com todo mundo e a gente tem que estar preparado para isso. Tem uma frase, doutor Bandeira, que a gente usou na divulgação, que é a seguinte: a dor emocional a gente não pode reparar, mas a financeira sim. Correto. Então, a associação está fazendo um trabalho muito interessante. Como eu disse, é só a ponta do iceberg, vai vir muita coisa, né, que, infelizmente, a categoria, através da representatividade do sindicato, deveria estar fazendo isso, deveria estar de mãos dadas com quem tem essa vontade de fazer, esse protagonismo, de buscar os benefícios, e, infelizmente, não tem. Não estou querendo criticar sindicato nem nada, mas aquilo que é bom tem que ser incorporado. Aí, só para passar a palavra para o Dídimo, esse slide aí da vigência do reajuste foi um dos tópicos que eu mais foquei, porque nós, servidores, nós já temos traumas de aumento abusivo dos planos de saúde. Então, quando eu vi que não vai ter reajuste por faixa etária, não tem aumento abusivo, só a inflação, então já é um alívio para nós. Queria que você comentasse. Boa noite a todos, né? Só reforçando aquilo que o doutor Bandeira estava comentando, né? Que nesse momento difícil, que é perder um ente querido, que é essa situação que você estava falando, e nós temos do outro lado um vendedor profissional. E então ele pega muito forte em cima do que você já está abalado, que é a sua situação emocional, e muitas vezes na tentativa de se redimir com aquela pessoa, ou por falta de ausência de alguma coisa que nós não fizemos, aí vem a questão de querer compensar com gastos financeiros, né? E aí é onde o vendedor desses serviços, ele oferece, e a pessoa acaba ficando na dificuldade. Com essa situação aí de pagamento anual, aí podendo ser dividido em 4 vezes, e isso aí é uma coisa que dá uma garantia maior para quem vem a fazer parte agora da associação, que está vindo forte de uma forma a se organizar, porque nós vemos hoje aí, pelas mídias, que a questão é organização. Então, os servidores aí tem que vir forte, se juntar mesmo, para nós podermos nos organizarmos e organizarmos também a nossa casa, o nosso sentido futuro aí, que nós sabemos que pode ocorrer uma fatalidade dessa, que venha solicitar um plano desse, para poder dar uma cobertura, uma segurança, e você poder, naquele momento tão triste, tão doloroso, poder chorar, né, e ficar tranquilo, sem a preocupação de ter que ficar envolvido nessa parte burocrática também, correndo atrás de necessidades, porque não houve antes um planejamento. Então, o que nós precisamos fazer é pensar, enquanto servidor e chefe de família, e nos programarmos, nos estarmos aí enganjados junto com outros servidores, junto com a associação, em fazer uma organização bem feita, coerente com as nossas necessidades de vida, e poder aí passar esses momentos que pode vir aí de dificuldade, ou podemos deixar a nossa família numa situação difícil, muitas vezes. Então, a gente já se organizando e fazendo isso daí, com a certeza de que a organização é a melhor possível dentro dos nossos lares, e também como servidor e cidadão também. Obrigado, Dídimo. Vamos ouvir a nossa amiga Marinalda. Marinalda, um prazer, uma honra tê-la aqui. Quanto tempo, hein?
Boa noite a todos. É um prazer muito grande também, Bruno. Muito obrigada pela parceria, pelo convite. Fico feliz em revê-los, né? Meu amigo Dídimo, que fazia dias, anos, acho que anos que eu não vejo. O doutor Bandeira, né? Que já é um militante dos juizados especiais. Um prazer conhecer a Érica, né? Da Quântica. Então, realmente, essa live é de muita importância. O Bruno está de parabéns por estar à frente dessa associação. Vem ser um momento muito bom em que esse plano surgiu, né, em nossas vidas, até porque a morte é algo que a gente deixa para pensar por último, né? A gente pensa em viver, em aproveitar, mas a gente nunca pensa no momento em que todos iremos passar, que é o ciclo natural da vida, como bem disse o doutor Bandeira. Então, eu acredito que esse plano vai ser de grande importância para o servidor do judiciário, pelo momento que estamos vivendo, nesse momento endêmico, aliás, pandêmico, perdão, né, nós vimos que passamos um ano muito difícil, o ano de 2020, estamos já entrando no ano de 2021, com certeza essa pandemia vai entrar para a história das grandes tragédias, mas que nós estamos aí vencendo, né, e ela também trouxe um legado para nós, que nós podemos observar, em forma dessa live, ela traz o legado da solidariedade, da empatia, da ajuda, e é isso que o Bruno está bem fazendo à frente dessa associação. Esse plano, ele, né, vem de encontro às nossas necessidades, pelo valor, pela cobertura, né, e esse momento de dor é um momento que a gente está bem fragilizado, e muitas das vezes, né, pela nossa situação financeira, vai nos pegar despreparados, e aí, né, com certeza, esse plano, ele vem nos confortar, nos ajudar, fazer por nós aquilo que a gente no momento não vai estar preparado emocionalmente e muitas das vezes financeiramente. Então, a Sejus está de parabéns, é um plano que merece ser difundido, divulgado entre os servidores, né, porque todos nós precisamos fazer esse tipo de planejamento, né, porque a morte, a gente não é algo bem visto, mas a gente sabe que é a única certeza que a gente tem na vida, né, que uma hora a gente vai. Então, o melhor é deixar os nossos parentes, os nossos familiares assistidos, né, porque além do momento de dor, pegar despreparado não é bacana, não é legal, e eu recebo este plano com gratidão, né, eu particularmente hoje não tenho um plano, assim, contratado, né, a gente tem os seguros de vidas que a gente faz, mas eu parabenizo a cada um de vocês que está aqui nessa live, e eu sei que isso vai vir para benefício de todos os servidores. Bruno. Pronto, é o que eu falei aqui sem microfone. E acaba endividando o servidor, que já está 4 anos sem aumento no salário, 2 meses sem auxílio transporte, e uma fatalidade dessa acaba quebrando as pernas, né? Vamos lá, Fabiano, continuar? É como contratar. Aí é a parte mais fácil. É ser filiado na Sejus. Sejus hoje não cobra nada dos seus associados em termos de manutenção, vai ser cobrado só no futuro. Enviar os dados pelo WhatsApp mesmo, dá para fazer a contratação, não precisa sair de casa, né? Se nós tivermos aí servidores que estão no grupo de risco, pode ficar tranquilo, pelo WhatsApp dá para contratar, ou se quiser ir pessoalmente, a gente agenda uma visita lá com a Érica na corretora. Vamos lá, Fabiano? Como funciona? O procedimento, né? Quando falece um ente querido. O titular do plano, que é o associado, ele vai comunicar a seguradora. Como ele comunica? Ele pode comunicar para a Sejus ou entrar em contato com a Érica. Se for de madrugada, tem o 0800, ele entrar em contato. Esse 0800 é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, não vai ser problema entrar em contato com a gente. A seguradora vai solicitar o atestado médico para poder retirar o corpo do hospital. E, posteriormente, o servidor vai ter que providenciar a certidão de óbito, tá, gente? Só para não dizer, mas falaram que eu não ia fazer nada, não.
o atestado médico para tirar o corpo do hospital. E a certidão de óbito é por conta do servidor. Vamos lá, Fabiano. Telefone para contato. Quando vocês se contratarem, vai ser disponibilizado um cartãozinho, né, Eric? E nesse cartãozinho vem um número, como é que é? Isso, a contratação, ela é feita, é tudo muito rápido, tá, gente? Esses dados que o Bruno falou, eles são apenas do titular, a gente não pede as informações dos demais membros, né, que serão assistidos também através da contratação do titular, todo aquele leque, né, de pessoas, aquele número de pessoas para as quais nós estendemos as coberturas da assistência. Então, elas não precisam fornecer documentos, não é necessário fornecer documentos físicos, apenas os dados realmente, e é imediato, na hora que nós providenciamos, a gente já faz a liberação da pólice, com um cartãozinho de assistência 24 horas, onde consta o 0800 que o Bruno falou, é tudo muito ágil, né, é dinâmico, não tem burocracia. O fornecimento da documentação, na hora que a gente faz um acionamento, a única coisa que é necessário é que o corpo esteja liberado, né, então tem que ter o atestado médico, e o corpo precisa estar liberado para que o nosso agente vá até o local e inicie as providências. Então, o familiar, ele não tem trabalho algum, gente, é muito... Não é bom, vocês são pessoas especiais, olha, já gostava muito do Bruno, agora, que equipe excelente que está na Sejus, estou apaixonada, porque todos, assim, de uma consciência, e o Bruno foi buscando o melhor por vocês, assim, Érica, eu quero o melhor para a Sejus, eu quero oferecer o melhor, ele tem isso no coração dele, entendo isso bem diferente, né, uma coisa importante, que deve ser cultivada, e agora eu estou apaixonada por vocês três, porque assim, o Dr. Bandeira falou que eu era uma boa vendedora, mas gente, nossa, vocês são uma equipe tanto, que bom, que isso é a consciência, né, a consciência da realidade, é saber, tudo que vocês disseram mesmo, a dificuldade de um momento muito difícil, você ter esse amparo, faz uma diferença incrível. Então, o trabalho do cliente é nenhum, é apenas entrar em contato conosco, para que a gente, e o corpo precisa estar liberado para que a gente tome as nossas providências. Com relação aos documentos, Bruno, depois que é feito todos os trâmites, a gente pode pedir, por exemplo, no caso do óbito do cônjuge, do titular, a gente pode sim pedir a certidão de casamento, ou a certidão, né, ou a escritura da união estável, né, ou algum documento comprobatório, tá? Mas não é nada burocrático, gente. É a coisa mais desburocrática que existe, muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Eu agradeço a Érica aí pelas palavras. Esse é o tratamento que a Érica sempre dá para a Sejus, para os associados. O servidor é tratado com o máximo de educação. Nós não temos ainda plano de saúde, mas nós vamos chegar no plano de saúde. Nós estamos trabalhando no plano odontológico, plano funeral, seguro de vida, e nós vamos chegar no plano de saúde, que é o grande sonho do nosso servidor, porque a gente ouve muito essa reclamação. Bruno, eu cheguei lá e fui maltratado. Então, isso a gente não pode aceitar de forma alguma que um servidor que está pagando seja maltratado, nem na operadora e nem na entidade que ele está pagando, que ele é filiado. Então, o tratamento, a gente também quer que seja de qualidade. Não é só o preço, não é só a seguradora ter um renome, ter um know-how, igual a Allianz tem. E nós temos fé em Deus, senão vamos chegar no plano lá, viu? Plano de saúde. Vamos lá, Fabiano? Quem mora no interior. Então, nós estamos pensando aqui em todo mundo, tá, gente? A Sejus não é associação só da capital, é do estado todo. No município, talvez muito distante, ele pode não ter uma funerária que seja conveniada, parceira da companhia. Mas aí existe o reembolso. Né, Érica, você quer comentar? Quero sim. Essa é uma parte importante. O nosso plano, ele tem a finalidade, o objetivo de prestar a assistência, né, de prestar os serviços, de cuidar disso para o nosso cliente. Tirar essa sobrecarga, né, de um momento que emocionalmente é o mais difícil, eu acho que todos nós vamos vivenciar, né,
com as pessoas que nós amamos, né? Porque é fácil entender o momento do outro, mas quando é com a gente, essas coisas são muito difíceis, são momentos pesados. Então, o nosso plano, ele é a assistência, você precisa realmente entrar em contato conosco, pelos canais que nós vamos disponibilizar, e tudo será cuidado para você. Com toda tranquilidade, a gente diz isso, daqui a um ano a gente vai se encontrar e vai estar repetindo a mesma coisa, né, do grau de seriedade com que a gente faz esse negócio acontecer. Mas nos municípios que a gente ainda não conseguiu estabelecer uma parceria, que nós não temos, né, um prestador de serviços nossos, nos municípios mais distantes, né, o estado é bastante grande, tem muitos municípios muito pequenos, todos são assistidos. Para isso, a gente coloca ali, isso que o Bruno colocou, é um limite de reembolso que nós temos, né, um limite de despesas, né, que a pessoa poderá fazer de até R$7.000. Aí ela vai precisar apresentar a nota fiscal desses serviços que foram prestados, né, e para que a gente possa providenciar o reembolso, que sai num período de até 30 dias. Costuma ser mais rápido, mas pode demorar até 30 dias, tá, gente? Então, está aí o limite de R$7.000 para reembolso. Caso, mas a Allianz está praticamente em todas as cidades do estado de Rondônia. Dificilmente vai ter uma... Né? Então, é só para aquele caso, gente, isso aí é uma exceção, tá? É aquele caso de uma cidade que realmente não tem uma funerária que preste esse serviço, e aí o servidor tem que ir para uma cidade mais próxima, né? Mas não é a regra, não. Vamos lá, Fabiano. A renovação. O contrato é de 12 meses. Quando chegar ali no 11º mês, essa aí é uma dúvida que eu também tenho, viu? Aqui a gente vai perguntando ao vivo. Como é que funciona, Érica? Você vai ligar para cada servidor, a associação tem que ir lá para renovar, como é que é esse processo de renovação? Nós fazemos os contatos, né, individuais, com cada servidor dentro daqui, porque o nosso contrato, né, Bruno, já está valendo, e a gente está começando agora essa comercialização, então cada servidor vai ter sua data, né, de renovação, que é sempre 12 meses após a primeira contratação. E aí nós fazemos com até 15 dias de antecedência, nós fazemos o contato, disponibilizamos a nova pólice, né, com o novo cartão de assistência 24 horas. Obviamente que nesse momento o servidor pode dizer, olha, perdeu o sentido para mim, eu não acho mais importante, eu não tenho mais interesse, e ninguém é obrigado a continuar no contrato, né, é preciso a vontade livre das partes, e então não haverá nenhuma obrigação, nenhuma multa, mas o nosso período de aviso é com até 15 dias. A gente sempre pede também que, através da associação, a gente sempre tem um contato, ainda que não seja, se o cliente mudou, por exemplo, de endereço, a gente pede que ele nos comunique, para que a gente tenha sempre acesso, né, possa manter esse cliente informado, enviar documentos, mas a gente sempre vai fazer o contato, vai disponibilizar a renovação, vai falar dos reajustes, né, das melhorias, porque é importante lembrar, Bruno colocou lá que é o IPCA, o nosso índice de correção, então quando corrige, ele corrige as coberturas, né, ele não corrige só o valor do seguro, R$96, ele vai corrigir também o valor das coberturas, então é um ganho que o servidor acaba tendo, né? Então tá, vamos lá, Fabiano. Quanto custa um funeral? Aí nós elencamos algumas despesas, porque contratando a grosso modo, não, é só despesa, mas ele não sabe ali no dia a dia, né, as despesas que serão embutidas dentro do plano, e no contrato não vem isso daí. Então, nós estamos aqui exemplificando para vocês, só para ter uma noção que a seguradora vai ter. Aluguel da sala, do velório, traslado, se for o caso, nem todo caso vai ter traslado, preparo do corpo, urna funerária, ornamentação, sepultamento ou cremação, taxa de manutenção do cemitério e as burocracias. Quer comentar, Érica? Não, tá perfeito, é isso mesmo. É claro que a gente presta os serviços, o Bruno colocou ali uma expectativa, né, de custos, e às vezes você olha ali, para algumas pessoas, olha e fala, não, 530 mil é muita coisa, mas a gente já teve várias notas
Não nesse produto, a gente não pode reembolsar 31 mil reais, mas já tivemos alguns casos de cerimônias que custaram em torno desses 30 mil reais aí, não é tão incomum como se possamos imaginar, não. Pois é, esse valor aí nós pegamos num site, né, fazendo um orçamento, e hoje está variando em torno de 5 mil a 31 mil. Isso depende do caso a caso, né? Vamos lá, Fabiano. O traslado internacional, essa é a parte mais cara, e o plano cobre, fica tranquilo, quem está no plano não vai pagar nada, depende do país a ser repatriado, é só para vocês terem uma noção do benefício que vocês vão estar contratando. Vocês vão estar tirando das costas de vocês, se for um traslado internacional, 22 mil reais, no mínimo de 22 mil a 35 mil. O plano vai cobrir isso daí. Dos Estados Unidos ao Brasil, uma pesquisa que nós fizemos de preço, está variando de 22 mil a 35 mil reais. Aí tem os documentos, não é só o valor, tem a burocracia, os documentos que se exigem para poder fazer o traslado, isso daí vai ser tudo por conta da seguradora, ela vai agilizar a sua vida. E aí tem a fonte do site, tá? Quem quiser entrar lá para depois ver os valores. Vamos lá, Fabiano. Como evitar todos esses custos? Contratando um plano, fazendo planejamento, escolhendo uma seguradora de credibilidade no mercado. Pode passar, Fabiano. Qual o melhor plano? Pesquisando, a gente vai ver que é aquele que oferece mais condições e benefícios. Valor, condições, benefício, qualidade do serviço, o tempo no mercado. Certo? Vamos lá? Esse aí é o boletim do tribunal. Ele foi atualizado no dia 7 de maio. Nós já temos 565 servidores contaminados com Covid. Graças a Deus, a nossa taxa de óbito é bem baixa, 10 servidores apenas. E aí tem que ser ressaltado, quando a gente pontua as falhas do tribunal, nós também temos que pontuar os pontos positivos do tribunal. Ele agiu de imediato, reduzindo o atendimento ao público de 8 às 12, implantou o home office, então isso daí diminuiu muito os índices de Covid, já tivemos muito Covid, né, 565, poderia ter sido muito maior. Então, se não foi maior, eu quero pontuar aqui esse ponto benéfico do tribunal, o Departamento de Saúde, que atuou nesse sentido de prevenção, colocando grande parte dos servidores em home office. A gente não gostaria de ter perdido nenhum colega, mas infelizmente nós perdemos 10 colegas, a pandemia não acabou. Contratando esse plano, você vai estar protegido, a sua família, para um eventual dissabor desse de perder um ente querido. Vamos lá, Fabiano? Escritório em Porto Velho, esse é o escritório da Érica, a Quântica, fica ali na Rio Madeira com Caúla, né, Érica? Rio Madeira com Caúla. Telefone para contato, nós vamos estar disponibilizando esse slide aqui para todos vocês. Pode passar, Fabiano. Conclusão, o plano cobre as despesas, faz o traslado sem dor de cabeça, assistência administrativa para evitar o estresse, a família tem total tranquilidade para velar seu ente querido, o valor é acessível e o serviço é de qualidade. Érica, quer fechar aí? Tudo isso foi excelente, né, a explanação, a contribuição de vocês, fiquei bastante feliz mesmo em saber que tem esse apoio, né, e, de fato, que a gente deixe de olhar para a morte como, a gente ainda olha para a morte como um tabu, mas como o doutor Bandeira, o Dídimo, a colega que fala tão bem, a Marinalda, disseram, gente, esse é o único momento, a gente não precisa viver querendo morrer, mas nós temos que compreender que a morte chegará, e a precaução, né, a prevenção, nos custa muito pouco. A gente nunca nem poderia dizer que a gente vai deixar de fazer uma proteção como essa, que abrange tantas pessoas na nossa família pela barreira do preço, né, porque R$ 96,04 no ano,
a gente não pode dizer que isso fosse uma barreira. Então, que a gente, né, faça, isso não é mal agouro, isso é muito importante, como todos disseram ali, eu não sei, o doutor Bandeira falou, né, quantas famílias nós vimos fazendo vaquinha, precisando, né, passar por situação tão delicada nesse momento, que não espera, né, não tem como você dizer, deixa, eu vou aguardar um pouco, depois eu tomo providências nesse sentido, não é um carro que bate, e você espera um melhor momento. Precisa de providências, e precisa de providências urgente. E nós temos essa maneira aí, se a gente pegar 96, sou péssima em matemática, mas se a gente dividir R$ 96,04 por ano, vai dar o quê? 30 centavos por dia, né? É isso, acho, ou algo parecido com isso, 30 centavos, 20 e poucos centavos por dia. Então, a barreira jamais será o preço, a quantidade de pessoas protegidas é enorme, é imensa, todo o núcleo familiar mais importante vai ter essa proteção. Então, nos procurem, né, se tiver alguma dúvida, a gente está aí disponível, parceiros da Sejus, para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês são todos muito importantes para nós. Nós vamos entrar agora num tema importante, que é o novo auxílio saúde do Tribunal de Justiça. Nós fizemos aqui um ajuste, porque foi publicado hoje no Diário, e os colegas estão perguntando, querendo saber como é que vai funcionar. O doutor Bandeira já vai entrar aqui, né, para a gente estar abordando esse tema. Nós vamos abordar aqui rapidamente os colegas que estão aguardando aí para saber sobre o novo auxílio saúde do Poder Judiciário. Foi publicado hoje a resolução no Diário da Justiça. Nós vamos estar abordando aqui esse tema. É muito importante para você, meu amigo servidor, porque nós não tivemos nenhuma cartilha informativa, nós não fomos preparados em termos de informação, psicologicamente, para estar lidando com esse novo benefício, que vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2022. Vamos lá, Fabiano? Em primeira mão aqui para os servidores do Poder Judiciário, vocês não tiveram acesso a essas informações do jeito que nós vamos explicar para vocês, porque esse é o papel da nossa instituição, é levar a transparência, a informação e o conhecimento para a gente poder tirar as nossas próprias conclusões. O novo auxílio saúde é para magistrados e servidores. Então, eles fizeram 2 resoluções, tá? A resolução 194 e a 195 é a nossa. O 194 é dos magistrados, o 195 é dos servidores. Abrange ativos, inativos e pensionistas. Tá? Só fazendo uma divisão aqui, para não confundirem que nós estamos dentro da mesma resolução dos magistrados. Vamos lá, Fabiano? O Diário da Justiça foi publicado hoje, dia 11 de maio de 2021. Está lá o novo auxílio saúde dos servidores do Poder Judiciário. Pode passar. As dúvidas são muitas, eu não consegui responder todas as mensagens que eu recebi no celular, mas nós vamos responder aqui rapidamente. Os beneficiários são servidores ativos, inativos e pensionistas. O teto é 10% da remuneração do teu salário, Cê. Então, você é analista, é 10% da tua remuneração é tudo. Se você é técnico, é 10% da remuneração do técnico. O reembolso não pode ultrapassar o teto, que é 10% da tua remuneração. Aí você tem que ver no contra-cheque, cada servidor tem a sua remuneração, tem os seus 10%, não pode ultrapassar, para você saber o teu limite de reembolso, né? E aí 100% do valor só vai receber com 60 anos, a categoria não foi ouvida nessa mudança, deixar bem claro. Se falecer a viúva, e aí os filhos não entram como dependentes, e, como é que está escrito aqui? Não cobre despesas do plano de saúde, só cobre as despesas do plano de saúde. Então, se você fizer um atendimento fora do plano, essa resolução não vai cobrir. Isso obriga o servidor a ter plano de saúde e plano odontológico. Nós vamos estar disponibilizando esse material, tá, pessoal? Pode passar isso aí, Fábio. Os dependentes. O artigo 3º da resolução fala quem são os dependentes. O problema é quando o servidor falece. Como vocês viram lá, ele só considera a viúva. Então, hoje, o servidor vivo, os dependentes, o cônjuge, companheiro, filhos, enteados, menores de 18 anos, criança, adolescente que estiver sob a guarda, filhos até 24 anos, se estiver estudando, pessoas declaradas inválidas ou incapazes, pai e mãe, que conte como dependente. Essa parte aí está tranquilo. Pode ir, Fabiano. Agora vem o grande problema aí.
O servidor não sabe qual é o teto mínimo e qual que é o teto máximo. O mínimo já está fixado, que é R$ 577,50. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo, o teto mínimo para receber o auxílio saúde hoje no Poder Judiciário. Mas tem o teto máximo, que é 10% da remuneração. Para receber esse valor mínimo, é o problema, porque você tem que ter plano. E você tem que comprovar que você gasta R$ 577 por mês. Tá, gente? Então, você não recebe esses R$ 577 se você não tiver plano, se você não comprovar as despesas, você não recebe pela nova resolução. E a idade mínima é 60 anos, tá? Para receber 100% do valor. Pode ir, Fabiano. O teto mínimo, para receber o teto mínimo, o servidor obrigatoriamente vai ter que gastar. Ele vai ter que gastar mais de R$ 577,50 ou o valor igual. Senão, ele não recebe o teto mínimo. Isso significa que, se a minha despesa com plano de saúde for R$ 300, eu vou receber R$ 300. Porque a resolução fala o quê? Em hipótese alguma será pago valor superior ao efetivamente desembolsado com o plano de saúde, ainda que inferior ao teto mínimo. Então, se eu gastar R$ 100, eu vou receber R$ 100. Pode passar, Fabiano. E aí está o artigo, ó. O artigo 5º da resolução, parágrafo 2º. Em hipótese alguma será pago o valor superior ao efetivamente desembolsado com o plano de saúde, ainda que inferior ao teto mínimo. É o que a gente estava falando, mas eu não gastei 577. Então, se você quer receber o teto mínimo, a nova resolução está te obrigando a gastar, está te obrigando a contratar plano. E para receber o valor máximo, que é 10% da tua remuneração, você vai ter que completar 60 anos de idade. Vamos lá, Fabiano? Detalhes: não serão reembolsáveis despesas não cobertas pelo plano de saúde. Consulta particular não entra, medicamento não entra, serviços opcionais, benefício extraordinário, taxa de... isso não entra. Tudo que você fizer por fora é por sua conta em risco. Não vai ter reembolso. A natureza do auxílio é de caráter indenizatório, mediante reembolso, fica garantido o teto mínimo, R$ 575, desde que você tenha plano, desde que você comprove as despesas, e o reembolso fica limitado a um plano de saúde e um plano odontológico. Pode ir, Fábio. E se o servidor falecer? Esse é um problema. A resolução foi publicada hoje. Nós não temos respostas para todas as perguntas, porque o tribunal amanhã pode mudar. A resolução que foi publicada hoje, amanhã eles podem alterar e mudar essa parte. Porque, pelo que está escrito na resolução, as despesas com plano de saúde relativas aos dependentes do pensionista não serão reembolsáveis. Então, eles só estão considerando aqui a viúva. Vamos lá, vamos lá. Já está terminando, viu, pessoal? A grande justiça é que beneficia os aposentados que não recebiam, vão passar a receber. E a grande injustiça está no teto. Né? O teto máximo fere a resolução do CNJ, que você fica limitado a 10% da tua remuneração. E o CNJ não é isso que ele prevê. Ele prevê 10% do subsídio do juiz substituto. Então, em outras palavras, deram um drible nos servidores, nessa parte aí do teto máximo. Pode passar esse slide. E ficou dessa forma. A balança ficou muito desigual. Né? Ficou 10% para o servidor da remuneração, daquilo que ele ganha, e para os magistrados ficou 10% do subsídio do juiz substituto. Então, se a tua remuneração é R$8 mil, o teu teto é 800. Se a tua remuneração é 6 mil, o teu teto é 600 reais. E o do magistrado não. Subiu, e subiu muito. Né? Subiu para 10% do subsídio do juiz substituto. Vamos botar aqui 23 mil. Foi para R$2.300. Pode passar, Fabiano. A resolução do CNJ que a gente estava citando. Essa resolução de Rondônia copia o CNJ, só que nessa parte aí do teto eles inverteram. Nas hipóteses que o tribunal for ressarcir as despesas, tem que se respeitar o limite máximo de até 10%. 10% de quem? Do subsídio do juiz substituto. Está aí na resolução bem claro, para todos tomarem conhecimento. Não é 10% da remuneração do servidor. É o que fala a resolução do CNJ. Pode ir, Fabiano. Tabela do reembolso.
mesmo você gastando, mesmo você tendo plano, se você não tiver 60 anos, você não recebe o valor 100%, porque, de acordo com a tabela, tem a faixa etária. Então, olha só, 100%, idade igual ou superior a 60. Se você está ali de 55 para 59, você vai receber 95. Vamos pegar a minha faixa etária aqui, 35 a 39. 75% do reembolso eu vou ter direito. Pode ir, Fabiano. Aos servidores vítimas da Covid, a gente presta aqui a nossa homenagem, né? Esse escritor, o Caio Fernando de Abreu, ele deixa essa mensagem muito bonita, né? Que a vida não termina com a morte. Nós temos uma outra vida além dessa, e o nosso legado fica, as lembranças, os momentos, os amigos, a família, né? E uma mensagem muito bonita que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a vida, ela tem que ser feita com um pouco de ousadia, com alegria, né? Ajudar o próximo. Certo, Fabiano? Acho que terminou aí, né? Certo. Cadê o doutor Bandeira? Tiraram o doutor Bandeira da live? Ele está dizendo que a bateria dele acabou aqui. Enquanto ele não retorna, vamos passar a palavra para a Marinalda. Marinalda, novo auxílio saúde do tribunal. O que você gostou, o que você não gostou? Com certeza, né, a parte boa foi o que você mencionou aí, né, de englobar os nossos colegas aposentados, né, que é tão triste, a gente já aposenta com uma redução de salário e ainda não ter o benefício de ter um plano de saúde, e a gente sabe que nossa região carece muito dessa assistência, seja odontológica, seja médica. Então, a parte boa foi realmente essa daí. E a parte ruim, né, como tudo na vida, né, a gente tem perdas e ganhos, é essa redução aí que vai atingir muitos servidores, principalmente aqueles que têm vários dependentes, né, inclusive eu, né, tenho vários dependentes, então, assim, eu vou com certeza ter que cobrir aquilo, né, arcar com boa parte dessa parcela para o plano, que não vai abranger os meus dependentes, e que com certeza eu não vou querer ficar de fora do plano de saúde. Então, assim, eu acho que ficou faltando esse pensamento, assim, no social, né, no coletivo. Então, assim, se tivesse pensado também que nós precisaríamos de um índice mais justo, né, teria sido bem melhor para o servidor. Mas, infelizmente, né, a gente tem que acatar, receber, né, já foi aprovado, já foi publicado, e bola para frente, vamos ver até que ponto vai funcionar, né? Como você bem disse, o TJ, de repente, pode mudar, alterar, é algo novo, e está suscetível à mudança, né? E a gente espera que realmente essa mudança venha para melhorar a vida do servidor. É isso que a gente espera, né, Bruno? Ô, Didion, qual a sua opinião a respeito do novo auxílio saúde do Poder Judiciário? Olha, como é tudo muito novo, Microfone, Dídimo. a nossa participação enquanto servidor, eu vejo assim que está muito distante. Existe uma questão que, assim, a nossa representatividade, a nossa questão de se organizar para poder estar mais presente a uma instrução dessa, como foi elaborado, isso a gente não vê. Se está acontecendo, pelo menos não chega até nós servidores. A instrução acho que ainda é muito nova, não dá para dizer alguma coisa com profundidade, mas a nossa participação está, assim, distante pelo ponto de vista que nós temos enquanto servidor. E nós sabemos, até por outras situações, que nós temos, por exemplo, a Associação dos Magistrados, ela é muito mais presente em situação de estar olhando para os magistrados. E é isso que nós precisamos, aquela organização, uma condição de estar
com todos presentes naquela situação, que vai trazer benefício para a categoria. É isso, Bruno. Exatamente. Fabiano, se puder voltar o slide lá, que a bateria do Dr. Bandeira caiu, a bateria do celular dele, só para mostrar para ele uma parte ali do PowerPoint. Doutor Bandeira, nós tivemos que incluir na live hoje um tema novo que surpreendeu toda a categoria, que foi a resolução do novo auxílio saúde. Fixou um teto de 10% para o servidor e para os magistrados. Só que para o servidor, eles pegaram 10% da nossa remuneração. Pode ir lá para a parte do novo auxílio saúde. E para os magistrados, eles colocaram 10% do subsídio do juiz substituto. Então, nós ficamos presos ali, na nossa remuneração. Peraí. Bota lá. Pode deixar aí. Não, na balança aí. Olha como é que ficou. Então, o meu salário hoje é R$6.000, eu posso gastar 10% disso com plano de saúde, R$600. Fixou em 10, até 10, né? O 10 é o limite máximo ali. E para os magistrados, ficou 10% do subsídio do juiz substituto. Vamos colocar 23.000, 10% dá 2.300. Então, assim, fazendo uma análise fria, né? Eu não tenho aqui o contra-cheque de cada servidor tem uma remuneração, mas fazendo uma análise fria aqui em números redondos. Vamos botar um servidor que ganha 6.000 e um juiz substituto que ganha 23.000. Ficou desigual. Porque para ele vai 2.300 e para o servidor vai R$600. E a resolução do CNJ fala que tinha que ser igualitário. O índice foi aplicado de uma forma muito desproporcional, num período de pandemia, onde a gente precisa de saúde. O servidor, com essa nova resolução, ele fica obrigado a contratar plano de saúde, porque ele tem que comprovar essa despesa. Porque senão ele não vai receber auxílio saúde. É verdade, Bruno. Aí é que a gente percebe, né, como se a categoria tivesse representante com força para brigar, né, isso, para mim, é uma demonstração inequívoca de uma injustiça. Porque quem ganha mais? Quem pode pagar mais? Né? Obviamente que os magistrados. Enquanto que o servidor, que é a base, que sustenta, né, essa prestação jurisdicional, né, eles ganham muito menos, infinitamente menos, e sofrem com todo esse disparate, com essa desigualdade, com essa injustiça. Né? Infelizmente, né, a categoria precisa se mobilizar, precisa se unir, precisa lutar. Mas, infelizmente, ela só se une, digamos assim, só se une não. Ela só olha para o umbigo dela quando é na época de eleição, busca por poder. Terminou ali, cada um vai para o seu canto e ninguém se preocupa com mais nada. E quando vem as mazelas, é aí que se lembra, se nós tivéssemos uma representação boa. Infelizmente, né, vocês estão sofrendo por falta de união, por falta de sensibilidade do tribunal, que ele nunca vai ter, né, por falta de experiência também, de saber aonde nascem os recursos, para que, digamos assim, que essas rúbricas ela já venha carimbada para o tribunal, que é lá na Assembleia Legislativa, para dizer, olha, essa verba vai ser destinada para isso, né? Porque se nós temos 3, 4, 5, 6 mil servidores, eles merecem, né? Eles merecem ser remunerados e ser amparados pelaquilo que eles prestam para o Estado de Rondônia, né? E quando não se vai buscar isso na base, vocês ficam na mão de quem? Do tribunal, que faz do jeito que eles querem, né? Eu, assim, a grosso modo, eu não cheguei a ver ainda, talvez isso fosse até um objeto de uma reclamação junto ao CNJ por conta dessa disparidade, mas quem vai fazer isso? Né? Precisa de representatividade, legitimidade para poder movimentar essa marca e dizer, olha, isso aqui eu não concordo, né? Então é isso. Agora, o que me deixou assim muito preocupado é um parágrafo lá da resolução que só considera a viúva como dependente. O servidor vivo, ele tem um rol de dependentes. A partir do momento que ele falece, pela resolução, só considera a viúva. E como é que ficam os outros dependentes? Ficam desamparados, desassistidos? Então, essa resolução foi aprovada sem o aval da categoria, sem ouvir a categoria. Quem deveria passar para a gente a informação não passa. Nós estamos aqui tentando esclarecer,
porque a gente recebe, o servidor nos procura, o servidor nos cobra. Como é que vai ficar aí agora? Eu vou perder, eu vou ganhar? Quem tem direito, quem não tem? Mas, assim, aquilo que eu falei, assim, resolução não é lei. Vocês têm lei complementar, né? E a lei Não, mas aí, complementar, ela para isso. tá, mas aí junto com a resolução, vem o projeto de lei complementar para alterar o nosso PCCS. Então, são duas medidas andando juntas. Pois é, mas aí o que é que acontece, né? O tribunal não, o servidor, através das suas representações, tem que fazer injunção na Assembleia Legislativa para dizer, pai, isso aqui nós não concordamos, isso aqui é prejudicial a nós. É isso. Pois é. Agora, nessa balança, olha só como é que daria para negociar. Se a gente for cobrar um índice mais justo, porque eles aplicaram um índice totalmente proporcional, né? Incompatível com a nossa realidade. É como se não tivesse ninguém passando para eles o que o servidor está tendo na pandemia. Despesas dobradas com home office, 2 meses sem auxílio transporte, 4 anos sem aumento no salário. Parece que não tem ninguém levando essas informações, que o servidor vive no céu de brigadeiros. Poderia sim melhorar esse índice. Veja bem, se eles não têm recursos para aumentar o índice do servidor, então diminui o deles. Coloca 6% para todos, ou 7% para todos. Porque aí já ia melhorar o nosso auxílio, que hoje é de 525, iria para R$800. Já ia melhorar. Mas o que eles fizeram? Aumentou para um e diminuiu para outro. Isso é verdade, Bruno. Em desconformidade com a resolução do CNJ. E o pano de fundo de tudo isso daí foi beneficiar os aposentados, que os aposentados agora vão passar a ter um direito que eles não tinham. Então, a gente se ilude achando, poxa, ajudou os aposentados. Mas, se você for olhar a resolução do CNJ, está em desconformidade. Isso aí é verdade. Ele dá com a mão e tira com a outra, né? Porque quando tem o trabalho home office, o que é que acontece? O gasto do servidor aumenta também, porque ele tem gasto com energia, com equipamento, com uma série de despesas, né? E outra, não é porque ele está em casa que ele não é cobrado, ele é cobrado do mesmo jeito como se ele estivesse lá no ambiente de trabalho. Não é verdade? Exatamente. Fabiano, se quiser preparar o vídeo aí, nós vamos passar um vídeo e a gente volta para fazer um encerramento com a despedida de vocês. Fabiano, se quiser, já pode ir preparando o vídeo e aí a gente volta para o encerramento. Gostaria de uma reflexão do professor Cortella em relação à educação na pandemia. Isso vai tornar a formação mais ineficiente? Como combater os que querem levar vantagens nessa situação, explorando ainda mais os professores e dando mais adestramento que formação? Professor, vou mutar meu microfone e aí a gente vai acabar com esse eco, tá certo? Tchau. Raimundo levanta uma questão muito, muito densa. Afinal de contas, primeiro, nós não podemos misturar o conceito de educação com o conceito de escolarização. É claro que quando o Raimundo fala em educação nesse momento, ele provavelmente está se referindo à escolarização. E educação é um processo que não cessa nunca. O que cessou nesse tempo de afastamento, de quarentena, é a escolarização no sentido usual presencial. A educação se dá o tempo todo no Instagram, no Face, se dá em todos os canais que a gente observa presencialmente ou não. No entanto, Raimundo toca em algo que é especial. Os professores e as professoras, e não é o meu caso mais, à medida em que eu não estou mais no cotidiano em sala de aula, e eu, quando tinha atividade na universidade, não havia, até 2012, que foi o meu caso, essa consequência que hoje nós temos de necessidade de quarentena, então não fui atingido por algo que é a educação à distância, a educação pela virtualidade, pela internet, sem que haja uma requalificação do trabalho docente. Há uma diferença entre uma atividade em sala de aula, que exige um preparo que nós já estamos habituados, e uma outra, que é aquela que, ao usar a atividade pelo mundo digital, a educação à distância, que faz com que haja quase que uma individualização de conexão
e de resposta no dia a dia, o professor e a professora passam a ter um trabalho que é dobrado, triplicado, quadruplicado. E ainda não há, né, uma forma de quantificar de maneira mais intensa esse trabalho adicional que favorece, sem dúvida, a instituição, se ela for privada, e favorece também a atividade pública, no caso, né, da política de natureza governamental. Por isso, essa pandemia nos mostra também como que nós temos que alterar esses processos. Todas as vezes que houver uma demanda, né, um requisito desse tipo para a atividade docente, deverá haver dois movimentos bem sérios. Uma qualificação docente melhor, para isso nós não estamos tão habituados, e segundo, uma remuneração que faça com que essa disponibilidade online ela se situe também no campo do reconhecimento econômico-financeiro para compensar outras atividades que um docente terá. Por último, claro que é importante que as crianças e jovens e os adultos não que fiquem fora do processo de escolarização nesse momento, mas ele não pode, de maneira alguma, ser substitutivo. Ele é emergencial. Como eu digo sempre, a escola é uma experiência de encontro, de convivência. Tal como o home office não pode ser o tempo todo, senão a gente não tem tudo aquilo que envolve o ambiente social de convivência, também a educação à distância é uma das modalidades. Nós estamos depositando muita esperança nessa questão da educação à distância, mas há aí um problema. Nem todas as crianças têm disposição e têm ao seu dispor os meios para isso. Isto é, não são tantas as famílias que podem ter várias conexões simultâneas. Uma família que tenha 1, 2, 3 filhos, né, que precisa usar o computador, que não tem acesso a uma velocidade, né, que seja adequada, acabam ficando para trás nessa questão. Também, se há trabalho em casa, o pai ou a mãe, ou o adulto que lá está, que tiver que usar a mesma conexão, isso traz aí um prejuízo. Claro que a escola e o sistema público de educação e o sistema privado em particular terá de repensar qual é o próximo passo pós-pandemia. A gente não pode, repito, imaginar que a educação agora, no modo como está, da escola, fora da escola, ela seja substitutiva. Ela é apenas um tempo em que isso vai se dar. Mas quando retornar a outra possibilidade no presencial, tem que ganhar uma reinvenção também para a gente não ter uma dependência que nos amarra em vez de nos apoiar. Microfone, Bruno. Liga o microfone. Oi, agora sim. O que o Portela está falando? Que na pandemia o nosso trabalho quadriplicou, né? Isso passa uma falsa ideia para quem não está inserido no contexto, que nós estamos em casa, à vontade, à tarde nós estamos na churrasqueira, tomando banho de piscina, e nós não estamos nos preparando para o retorno pós-pandemia. Então, o nosso trabalho quadriplicou, nós não estamos nos preparando para a volta pós-pandemia, que não vai ser mais a mesma realidade, vai mudar a forma de se fazer serviço público, de se compreender o mundo de forma geral, e ele elucidou isso muito bem, em termos de na educação pública, trazendo agora para o serviço público, para o Poder Judiciário. Nós vamos estar nas próximas lives, já adiantando aí, abordando esse tema, o retorno pós-pandemia. Eu gostaria que os senhores encerrassem, vamos começar com a Érica, Dídimo, Bandeira e Marinaldo. Gente, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, a atenção de todos e me colocar à disposição para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Podem perguntar à vontade, que eu gosto bastante de falar. Estamos aí para isso. Obrigada. Dídimo. Tá me ouvindo, Bruno, agora?
Tá, agradecer a você, Bruno, a Érica, ao Dídimo, a Marinalda, entendeu? Pela oportunidade da gente estar aqui trocando ideia. Isso aqui é muito, muito importante, porque isso é a vida das pessoas. Se a gente prestar atenção, como a gente havia falado antes, isso aqui não é só um benefício, mas é uma questão emocional que mexe com as pessoas, né? E assim, a gente tem que ter essa sensibilidade sempre, né? De não estar buscando reconhecimento, mas sim trazer o benefício no todo, né? Para o ser humano. E aquilo que a gente traz para o outro, que não só preenche uma necessidade material, física, mas que também ela incorpora no espiritual, na paz de espírito, na harmonia, isso sim é que é a completude da alma das pessoas. Então, quero poder dar esse pequeno contributo e participar e aprender com vocês. Obrigado, boa noite. Doutor Vanessa só deu um chapéu no Dídimo. Dídimo, suas considerações. Caiu lá a internet dele. Marinalda. Eu também gostaria de agradecer o convite, a participação, né? Foi um prazer conhecer a Érica. Muito obrigada pelas explanações, foi muito esclarecedor. Parabenizar o Bruno pelo tema trazido, né? Esclareceu muito para a gente. E a gente já aguarda aqui no coração um pouco desse legado, né, que a pandemia trouxe, que é a solidariedade. Nós, brasileiros, temos essa característica, né, do coletivo, de pensar no outro, né, então esse tema que você trouxe hoje, Bruno, vai nos ajudar, vai nos fazer refletir, e vai ficar guardado para nós como algo positivo. Obrigada pelo convite mais uma vez, e quero desejar a todos os que estão nos assistindo, os servidores, esses servidores tão queridos, que estão sempre aí compartilhando com a gente, né, está sempre nos ajudando, nos apoiando. Parabéns a toda a categoria dos servidores do Poder Judiciário de Rondônia. E nós sabemos que o momento é um momento difícil, mas cada um de nós tem dado o seu melhor, né, seja presencial, seja no home office, né, estamos aqui entregando uma prestação jurisdicional de qualidade, né, nós temos visto isso pelos números, né, essa mesma semana foi publicado que a nossa produtividade aumentou em mais de 70% em relação ao ano passado, e isso demonstra a capacidade de trabalho, um servidor aguerrido, que não foge à luta, que está enfrentando aí essa pandemia com coragem, com determinação e entregando o seu melhor. Parabéns a todos nós, servidores públicos do Estado de Rondônia. Boa noite. Quero agradecer a todos os nossos colegas servidores que acompanharam essa live. Você, meu amigo, minha amiga que está aí na sua casa, nos assistindo, muito obrigado pela atenção. Nós demos aqui o nosso melhor, passando as informações que vocês precisam saber. É o que eu gostaria que fizessem comigo. Uma entidade, antes de contratar um plano, ela deveria passar isso para o seu associado, o passo a passo, as informações, porque quando acontece o imprevisto, um Deus nos acuda, ninguém sabe de nada, um joga para o outro, e a gente não pode trabalhar dessa forma desorganizada, sem informação. Então, eu agradeço todos os colegas que nos assistiram, de coração, pelo carinho, obrigado. Agradeço a Érica, ela falou que está apaixonada por nós é que estamos apaixonados por ela, né? Por esse jeito dela de tratar as pessoas, trata todo mundo muito bem, com muito carinho, com muito amor. Você vê que ela é uma corretora que trabalha com dedicação, e isso realmente faz a diferença no mercado, porque era para ser outra corretora vendendo, mas ela já passou na frente dos outros, né? Então, eu quero agradecer a Marinalda. Marinalda, muito obrigado. Aceitou o nosso convite, é uma companheira, uma amiga aqui de Porto Velho, os colegas que estão no interior nos assistindo. O Dídimo caiu a internet, que aparece só a foto, é porque ou caiu a internet ou descarregou a bateria do celular, não vai dar tempo dele voltar. Dídimo, nosso abraço, vai ficar gravado no Facebook, essa live, então, se quem quiser assistir amanhã ou depois, vai ficar lá no Face da Sejus. Doutor Bandeira contribuiu bastante, muito obrigado, tá? Muito obrigado, sempre atende os nossos pedidos,
para trazer o melhor, né, para os nossos servidores. Agradeço de coração. Fabiano, que está transmitindo a live, na operação. Agradeço vocês de coração. Fiquem com Deus e uma ótima semana a todos. Obrigado. Obrigado, boa noite.